Agora, ó cristãos do Oriente e do Ocidente, ouvi-me e obedecei. Eu sou um mensageiro enviado a vós por Jesus Cristo. Paulo é falso e vos enganou. A igreja é corrupta e já não sustenta a lei de Deus, nem defende os oprimidos. O papado foi roubado, e o legítimo herdeiro foi afastado. Não há mais ninguém além de mim a quem deveis obedecer. Que Deus seja testemunha de que proclamei. É importante destacar, meu amigo, minha amiga, que não é só a fé cristã que aguarda o retorno do Messias. Na verdade, o judaísmo não aguarda nem o retorno, o judaísmo ainda aguarda o Messias, enquanto o islamismo também aguarda um Messias. O Messias, que é o Salvador dos muçulmanos, ele é chamado de Mahdi. Você vai encontrar muito falando Al-Mahdi, porque significa o Messias. O Al-Mahdi, como nós podemos ver aqui no Wikipedia, de acordo com versões xiitas e sunitas da escatologia islâmica, é o redentor profetizado do Islã, que permanecerá na Terra por 7 ou 9 ou 19 anos, antes da chegada do final, dia da ressurreição. Que os muçulmanos acreditam que o Mahdi, juntamente com Jesus, livrará o mundo do erro, da injustiça e da tirania. Então, o Mahdi, ele é o Messias, o Salvador, que vai vir trazer justiça para o mundo. Da mesma forma, no judaísmo também existe a esperança da vinda do Mashiach. Mashiach significa ungido, refere-se ao Messias, o Salvador, que para nós cristãos é Jesus Cristo. Jesus foi o Messias, mas o judaísmo ainda está aguardando, porque eles não creem que Jesus foi o Messias. De igual modo, os muçulmanos também não acreditam que Jesus é um Messias, embora eles acreditam em Jesus. Eles acreditam em Jesus, mas acreditam em Jesus como um profeta, meramente um profeta, nada de Salvador. O Salvador para eles, para os muçulmanos, será o Mahdi, Al-Mahdi, que significa o Messias, o Salvador. Qual é o ponto que eu acho muito interessante e creio que vale a pena comentar com vocês? Isso é um ponto que, inclusive, eu observei no meu estudo sobre o anticristo. Um estudo completo, que tem tudo sobre o anticristo, desde as profecias do Velho Testamento até as profecias do Novo Testamento, como ele vai ser, como ele vai se comportar, como nós podemos detectá-lo, tudo está no meu estudo sobre o anticristo, nesse estudo que eu estou mostrando aqui para vocês. O interessante é que, enquanto todas as principais religiões no mundo estão aguardando um Salvador, nós, os cristãos, somos os únicos que estamos na contramão disso. Por quê? Se nós aguardamos um Salvador também, Felipe, nós também aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus. É verdade, nós aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus, mas não sem que antes venha um falso Cristo, que se colocará como líder mundial, que vai unificar as religiões abaixo dele, vai se autoproclamar Deus. Esse líder mundial que vai se proclamar Deus, vai colocar tudo debaixo da sua autoridade, vai ter autoridade militar, política. Esse líder nós chamamos de anticristo e nós cremos que ele vem antes do retorno de Jesus. Jesus, quando vier, vai derrotá-lo com o sopro de sua boca. E esse rapaz, muitos estão falando na internet que será que ele é o anticristo? Por quê? Porque ele tem assumido uma postura, uma posição e tem declarado coisas assim como o anticristo fará. Sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês exatamente o que ele tem falado. Vamos ver. No entanto, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, eu vô-lo enviarei. E nunca houve um homem na história que tenha afirmado ser esse Consolador, exceto o melhor de todos os profetas, o mestre da humanidade, Mohammed San. Vazam. Ele se tornou o herdeiro dos mensageiros, o sucessor de Jesus e o pai da humanidade, o verdadeiro Papa. E assim como todos os profetas fizeram antes dele, Davi nomeando Salomão, Moisés nomeando Josué, Jesus nomeando Simão Pedro, assim também Mohammed San nomeou seus sucessores.
Em seu leito de morte, ele ditou a Ali Babá que depois dele viriam 12 imãs que seriam para ele como os discípulos foram para Jesus, exceto que eles o seguiriam em sucessão e depois deles viriam 12 mis, os sucessores de Ime. O Mai Mohamed Bassi, o remanescente de Deus na terra, é filho de Alizam, um descendente de Simão Pedro e de Hassan Alizam, um descendente de Mohamed Alá. E assim nele está o sangue judeu dos apóstolos de Cristo, o sangue dos cristãos da Europa e o sangue do melhor da criação, Mohamed e Ali. E no testamento do profeta Mohamed, Salallahu alaihi, está escrito que os 3 primeiros sucessores de Imahri são Abdullah, Ahmed e Al-Mahai. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam Alizam, o sucessor do Consolador Ahmed, o sucessor de Simão Pedro, o sucessor de Maomé, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o Papa verdadeiro e legítimo. Eu sou a prova para os cristãos. Eu sou o filho dos muçulmanos por meio de meu pai e o filho dos cristãos e dos judeus por meio de minha mãe. Eu sou o filho do Oriente por meio de meu pai e o filho do Ocidente por meio de minha mãe. Eu sou como o Zularne, que tem um chifre no Oriente e outro no Ocidente. E eu sou o herdeiro de tudo o que está entre os dois. Eu sou mais sábio do que qualquer falso papa e fui nomeado pelo nome na vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías, que profetizou sobre o servo justo. E ele disse que verá sua descendência e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. De acordo com você, Jesus não teve descendência e seus dias foram abreviados. Mas eu sou esse servo, eu sou Abdullah, o servo justo de Deus. Ou seja, ele está se declarando o descendente de Jesus por meio da descendência de Simão Pedro, descendente dos apóstolos, descendente de Maomé, do Imã, descendente dos líderes do islamismo. Gente, ele fala que ele é o Consolador. Meu Deus do céu! Ele afirma que ele é o Consolador. Olha o argumento que ele usa. Isso não tem nexo nenhum para quem conhece o Evangelho de Jesus, para quem crê na Bíblia e crê no Novo Testamento, para quem acredita em Jesus, não faz sentido acreditar nisso. Por quê? Jesus diz aqui em João, no capítulo 14, a partir do versículo 15: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita em vocês e estará em vocês. Olha que interessante, ele habita com vocês e estará em vocês. De que Jesus está falando aqui? O Espírito da verdade, ó. Ele fala, ó, dará outro Consolador que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. Vou colocar numa tradução mais tranquila aqui para facilitar. NTLH. Olha aqui, ó. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Olha aqui, Jesus está falando, deixando claro, o Consolador é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Isso daqui Jesus falou estava perto da sua morte, estava perto da crucificação. Então, quando ele ressuscitou e apareceu para os discípulos no terceiro dia, olha o que ele fala em Atos no capítulo 1, bem no comecinho do livro de Atos. É só continuar lendo a Bíblia, gente. Tá aqui, ó. Atos capítulo 1, a promessa do Espírito Santo. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Qual promessa? Aquela lá de João 14 que a gente acabou de ler. Porque João, na verdade, batizou com água. João Batista batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É Jesus falando. Vocês vão receber o Consolador dentro de poucos dias, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E aí um pouquinho mais à frente, no versículo 7, ele diz: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, porque os discípulos tinham perguntado para ele: Senhor, quando o Senhor vai voltar e restaurar o reino de Israel?
E aí ele fala, não cabe a vocês, só Deus sabe. Ele estabeleceu o dia pela autoridade dele, só ele sabe. Mas aí ele fala qual que é o foco dos apóstolos, o que que eles devem se preocupar. E ele fala, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo, o Consolador, vai ser entregue para vocês e vocês sairão sendo minhas testemunhas, guiados pelo Espírito Santo. Então aqui no capítulo 2 de Atos já veio a vinda do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador. Esse Espírito da verdade é o Espírito Santo. E ele veio no dia de Pentecostes, desceu e deu poder para os discípulos. De lá para cá, a igreja foi sendo construída. Como? Com grandes sinais e poderes do Espírito Santo, pregações que tocam na alma das pessoas, que fazem as pessoas aceitarem, se converterem a Jesus, abandonarem o pecado, curas milagrosas que acontecem. O apóstolo Paulo curou milhões, o apóstolo Pedro, a Bíblia diz que só a sombra dele passava, bastava para curar as pessoas. Não era o poder dele, era o Espírito de Deus dentro dele, que o Senhor havia prometido para aqueles que creem em Jesus. Então, o Consolador é o Espírito Santo, que já foi entregue à igreja e está na igreja todo esse tempo. Quer dizer que 2000 anos depois, só agora que está vindo o Consolador, só em Maomé que veio o Consolador, conforme está falando esse rapaz. 600, 700 anos depois, o povo cristão ficou sem nada, ficou abandonado. Não tem nexo, não tem fundamentação bíblica. Jesus deixa claro quem é o Espírito Consolador, é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E ele soprou sobre eles, isso também está no livro de João, no finalzinho do livro de João. Olha aqui, João 20:19, naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Recebam o Espírito. O Consolador é o Espírito Santo que está com a igreja desde sempre. O Senhor nunca abandonou a igreja, como ele disse que faria. Estarei com vocês até o final dos tempos. Olha só, por meio do Espírito Santo, como ele diz, Mateus 28. Lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está conosco por meio do Espírito Santo. Ele nunca nos abandonou. O Senhor Jesus nos deu o Consolador, que é o seu Espírito, a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo está conosco. Ele está se colocando como o líder das duas religiões e está se colocando como a verdade sobre as duas religiões. E também se colocando como verdade acima do judaísmo, como o Messias judeu. Esse rapaz está tendo exatamente a postura que o anticristo vai ter. Eu já fiz um estudo muito profundo de verdade, o estudo do anticristo. Eu peço para você, meu amigo e minha amiga, se você gosta desse assunto e se você não quer mais ser enganado com besteiras pela internet e coisa e tal, assista esse estudo. Eu peço para você, assista. É uma bomba de conhecimento que vai fazer você compreender. O começo dele é um pouco teórico, mas ainda assim é um vídeo completo sobre essa questão, para você não ser mais enganado, para você entender muito bem como o anticristo vai agir. Ainda assim, com esse estudo, nesse vídeo aqui, eu vou dar um resumo de como o anticristo se comportará para você entender e enxergar se esse rapaz pode ou não ser o anticristo. E a gente vai começar com o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Eu vou ler aqui em NTLH, que é uma tradução muito mais fácil, mais simples, para não causar muita confusão e facilitar o entendimento de todos. Aqui, no começo, o apóstolo Paulo fala para as pessoas estão preocupadas, a igreja de Tessalônica está preocupada com a volta do Senhor, e parece que rola um boato de que o dia do Senhor Jesus já chegou, o dia do seu retorno, o dia do julgamento já chegou. E o apóstolo Paulo escreveu esse trecho da carta para acalmar o pessoal que estava nervoso com essa situação, estava preocupado com essa situação. E aí ele explica, calma gente, não é bem assim, calma. O dia do Senhor não virá sem que antes aconteça isso e isso. Ele dá 2 sinais que precedem a vinda de Jesus Cristo. Esses 2 sinais começam aqui no versículo 3. Vejam comigo. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus
e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ou seja, aqui Paulo nos dá dois sinais. A revolta contra Deus, em algumas traduções está escrito apostasia, grande apostasia, e em outras traduções também está escrito a grande rebelião contra Deus. O primeiro sinal antes da vinda de Jesus é que o mundo vai rejeitar Jesus com muita força. A grande maioria vai rejeitar. A fé cristã vai entrar numa apostasia muito forte. Não vai ser um mundo vibrante, cheio de cristãos e cheios de igrejas, cheio do Espírito. Não, 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 não. O contrário. O pecado vai ter se multiplicado, os cristãos terão abandonado a fé. Eu enxergo até que provavelmente teremos poucos cristãos verdadeiros, a grande maioria vai ter se afastado, e isso não localmente, no Brasil, São Paulo, no Rio, não, 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 não. No mundo inteiro, o mundo vai se afastar, o mundo vai se apostatar, e não só se afastar, vai se rebelar, vai se tornar inimiga de Deus. Qual Deus, gente? Nós cremos somente em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Então, se revoltar contra Deus, se revoltar contra Jesus, significa ter um pensamento predominante anticristão. Então, os valores, os princípios cristãos serão rebatidos, rejeitados pela grande maioria, pelo mundo todo. Significa que não terão cristãos? Claro que terão. Os verdadeiros, os fiéis, aqueles que permanecerem até o fim, estarão nessa situação, estarão nesse mundo, e será como nos dias de Noé, como disse o próprio Jesus. Olha o que o Senhor fala aqui em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 36. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Só Deus sabe o momento da vinda do Senhor, o fim. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que o Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, algo inesperado, surpresa, o mundo vai estar rolando, bebendo, o povo comendo, bebendo, vivendo, normal. E de repente a vinda do Senhor vai acontecer. Só que vai ser um mundo apóstata, certo? Essa grande apostasia é o primeiro sinal que o apóstolo Paulo nos dá. O segundo sinal é aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Esse perverso é o anticristo, um líder global que vai dominar o mundo, vai ter poder e influência para isso. Eu imagino que, como o mundo vai estar apóstata da fé, vai ter abandonado, a grande maioria vai ter abandonado os valores, os princípios de Deus e de Cristo. Então, um movimento anticristão vai ser um movimento padrão, provavelmente na política, e esse líder vai surgir, o perverso vai surgir numa liderança política com influência global, defendendo os valores anticristãos e ganhando apoio político. As pessoas vão apoiá-lo, vão gostar disso, porque a Bíblia diz que ele vai ter autoridade para blasfemar contra o povo de Deus e contra a igreja e contra os santos de Deus. Está aqui em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 5. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. Então, olha só, ele vai ter essa resistência contra o povo de Deus, contra os cristãos, contra as pessoas de Deus. Ele vai ter poder e autoridade para blasfemar e lutar contra elas e vencer. Ele vai chegar liderando o mundo num movimento apóstata. Ainda em Tessalonicenses, para reconhecermos mais sinais do anticristo, está escrito aqui: ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino, porque ele vai concentrar nele a autoridade de Deus. Ele vai exigir ser adorado e reconhecido como Deus. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Aqui, por isso que muitos cristãos acreditam, o templo já foi destruído no ano 70, cumprindo a profecia que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra e que aquela geração toda veria
a destruição, muitos estariam vivos e veriam a destruição do templo. Pois bem, se cumpriu. Aproximadamente 40 anos depois dessa fala de Jesus, o templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. E assim está até hoje. Não houve mais um outro templo de Salomão. Lá no lugar, no Monte Santo, no lugar, um templo original dos judeus, não existe. Tem aqui no Brás o templo da Igreja Universal, mas não é o templo de Salomão em si, é uma figura. O templo de Salomão tem que estar colocado naquele lugar onde o templo estava, exatamente naquele lugar que é em cima do monte de Jerusalém. E por isso muitos acreditam que o anticristo, quando vier, ele vai construir o templo de Salomão. Mas eu explico sobre isso no meu estudo, eu mostro essa questão. Então, todos esses detalhes mais a fundo estão no meu vídeo do estudo do anticristo, que está dividido em duas partes. Então, ele vai se sentar no templo e afirmar que é Deus. Ele vai afirmar que é Deus, vai se colocar no lugar de Deus, no templo de Deus. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Então veja só, o próprio engano que eles sofrerão, o próprio engano que vai agir no mundo, que o anticristo, que o perverso vai ter poder para alastrar no mundo, vai ser por permissão de Deus pelas pessoas que rejeitaram a verdade. Eu até falo, na minha humilde opinião, fica muito claro estudando essas questões de como vai ser o governo do Apocalipse, o governo do anticristo, fica muito claro para mim que só não vai ser enganado quem tem o Espírito de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus não vai ser enganado, não vai entrar na apostasia. Porque é o Espírito de Deus que blinda a sua mente na verdade, que faz você enxergar Jesus como o único caminho, como o Senhor, como seu Salvador. Se você rejeita a mensagem, rejeita o que o Espírito Santo está falando para você, você rejeita o Espírito. E a ausência dele nesse período do mundo vai ser muito perigoso. Quem não tiver o Espírito Santo na vinda do anticristo será enganado por ele. Por isso que muitos até acreditam, né, que vai ser o período que a graça vai acabar. Alguns acreditam que vai ser um período onde a graça vai acabar, porque ali o Espírito do Senhor, alguns creem nisso, que será retirado do mundo. Eu interpreto de uma maneira um pouco diferente, mas ainda assim eu acredito que não é que o Espírito de Deus vai perder poder, não, ele vai ser rejeitado pelo mundo, e por isso o Espírito do erro vai habitar no lugar dele. Onde não há luz, há trevas, é simultâneo, não tem como os dois coexistirem. Então, quando tirar o Espírito de Deus, o espírito do erro, o espírito do anticristo vai assumir essas pessoas, vai dominar essas pessoas. Por isso vai ser um mundo apóstata, vai ser o ápice da maldade, o ápice do pecado. Se nós formos em Apocalipse, capítulo 13, continuando, foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que, desde antes da criação, têm um nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Então aqui fica, esse versículo também fica muito claro para mim, muito evidente. Só quem aceitou Jesus de verdade, vive de verdade, buscando servir ao Senhor, buscando ao Senhor, verdadeiramente crê no Senhor Jesus e busca a sua face, busca a sua santidade, aquela pessoa que se arrepende, que abandona as coisas erradas, que se afasta do mundo, que abandona os erros e o pecado no mundo. Essas pessoas, somente essas, não adorarão a besta. Os outros serão enganados, gente. Quem não tiver o Espírito do Senhor Jesus vai ser enganado. Por isso que quando o anticristo surgir, nós o veremos, se for na nossa geração. Eu não digo desse rapaz, eu não creio que ele seja um anticristo. Por enquanto, eu não vejo sinais suficientes. Ele está sim se proclamando um líder das religiões, de ambas as religiões, o descendente, o justo, o servo que tem que ser seguido, obedecido. Ele fala com essas palavras: cristãos, me obedeçam. Agora, ó cristãos do Oriente e do Ocidente, ouvi-me e obedecei. Eu sou um mensageiro enviado a vós por Jesus Cristo. Paulo é falso e vos enganou. A igreja é corrupta e já não sustenta a lei de Deus, nem defende os oprimidos. O papado foi roubado, e o legítimo herdeiro foi afastado. Não há mais ninguém além de mim a quem deveis obedecer. Que Deus seja testemunha de que proclamei.
Ele está de fato assumindo essa posição, mas isso não quer dizer nada por enquanto. Porque o anticristo, a Bíblia diz, deixa claro, como nós lemos agora, ele vai receber poder e autoridade no mundo todo, sobre todos os povos. Esse rapaz, por enquanto, é meramente um youtuber, até onde eu sei. Não pesquisei também muito a fundo, só vi o canal dele. Tem bastante seguidores espalhados pelo mundo. Por o cristão seguir isso é aquilo que eu tô falando para vocês. Só se rejeitou a verdade, como está escrito em Tessalonicenses. Porque o Messias para nós é Jesus Cristo. Ele é. Só existe um Cristo Jesus. E aí, esse é um período de grande dor e sofrimento para os cristãos, por isso, o mundo inteiro vai ser contra a gente. O mundo inteiro vai se rebelar contra Deus, contra a gente, vai seguir as orientações desse líder global que vai ficar blasfemando contra a fé cristã, contra o Senhor, contra Deus, contra as coisas santas, e ele, com essa intolerância, a intolerância do anticristo e o autoritarismo dele, vai estimular e criar uma perseguição como nunca houve. O Senhor Jesus disse que nunca houve tanto sofrimento e jamais haverá. Será um período de grande perseguição, grande sofrimento para os cristãos. Tanto que olha o que o apóstolo João diz. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem. Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Os cristãos sofrerão. Eu estou fazendo, o meu próximo estudo é sobre o arrebatamento. Muita gente acredita no arrebatamento secreto. O meu estudo que eu estou construindo vai deixar claro essa questão do arrebatamento, gente. Vai mostrar com fundamentação bíblica e profunda, tanto que é um estudo que eu vou colocar na playlist Profundidade, que é essa playlist aqui. Nessa playlist eu só coloco estudos profundos para trazer o conhecimento de Deus de verdade para você, com fundamentação bíblica, com todo o conhecimento que nós temos, com a palavra, baseado na palavra de Deus. E eu vou mostrar para vocês essa questão do arrebatamento. Vai ficar muito claro. Vou mostrar todas as visões e vocês vão entender e vão tirar uma conclusão coesa a respeito desse assunto. Mas o povo de Deus vai estar aqui quando o anticristo começar a reinar e vai perseguir. Por isso que o anjo está falando isso para o apóstolo João. O povo de Deus vai ter que ter paciência para permanecer fiel num período de perseguição como nunca houve. Ele diz para ter paciência. Povo de Deus, tenha paciência. Vocês vão sofrer, mas é sobre a autoridade que Deus está permitindo. Entendam isso. Faz parte do plano. Deixa acontecer. Quem tem de ser preso, vai preso, e quem tem de morrer, vai morrer. Não tem jeito. E ele ainda fala que então ele viu outro monstro. Eu pulei no começo, mas deixa eu mostrar aqui para você, ó. Os dois monstros. No começo, o João diz que ele viu um monstro subir do mar, que ele tinha 10 chifres, 7 cabeças. Eu pulei essa parte, eu explico ela melhor no estudo sobre o anticristo, mas eu pulei pra gente ir direto ao ponto nesse vídeo. Aí depois desse monstro, que é a besta, que vai ter essa autoridade, o João diz, então via outro monstro que subia da terra, ele tinha 2 chifres e tal, tinha as características, que eu debulho melhor essa questão no estudo. Ele usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença, forçava a terra e a todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro e aquele cuja ferida mortal havia sido curado, que a besta vai sofrer alguma coisa na cabeça, numa das cabeças, a gente não entende muito bem, alguns acreditam que vai até simular uma morte e uma falsa ressurreição, outros acreditam que só vai sofrer um atentado, alguma coisa assim, mas vai sobreviver. E essa ferida mortal, essa situação que vai acontecer com ele, vai fazer o mundo inteiro se admirar. Oh, nossa, como pode ter sobrevivido a isso? E as pessoas vão seguir, e o dragão, que é Satanás, vai dar autoridade para a besta, todo o seu poder e sua autoridade para a besta, e ela vai exercer os milagres, como disse o apóstolo Paulo, vai exercer os milagres e arrastar multidões pelo mundo. E aí esse segundo monstro, ele vem para suportar, para apoiar, ele vem como uma liderança religiosa, enquanto a primeira besta fica ali numa posição mais de liderança global, política, além de religiosa. O segundo monstro parece que vai ter uma função mais espiritual, mais como uma liderança da igreja da besta, um papa do anticristo, por exemplo. Esse segundo monstro fez coisas espantosas, tanto que no capítulo 19 ele é chamado de o falso profeta, esse segundo monstro. E olha o porquê aqui, ó. Esse segundo monstro fez coisas espantosas, fez com que caísse fogo do céu e sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. Então, o primeiro monstro deu um poder
para o segundo monstro. Então, o anticristo dá o poder para o falso profeta e o falso profeta faz milagres e engana o mundo. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Isso daqui, na parte 2 do meu estudo do anticristo, eu peço para você, eu não vou me alongar aqui, senão vai ficar muito extenso esse vídeo, mas na parte 2 eu falo sobre a marca da besta e as principais teorias que existem hoje. É muito intrigante a questão do Bismillah, muito intrigante aquilo ali. O 666, se você for parar para pensar, os copistas eram muito bons e muito rigorosos na época deles de copiar e reescrever os livros, as cartas que existiam. Mas quando chega na palavra 666, existe uma dificuldade imensa. Os copistas erraram muito, tem muitas variações. Alguns manuscritos estão com 616, outros com 666, outros com 618, se eu não me engano. Tem várias versões dessa palavra. E isso deixa claro que os copistas, que seguiam tudo rigorosamente, quando chegaram nessa palavra, eles tiveram dificuldade de entender o que o João estava falando. E aí firmou a grande maioria no 666. Porém, um ex-muçulmano que se converteu ao cristianismo, quando foi ler as escritas originais no grego, estudando, ele percebeu que aquilo ali parecia árabe. Então, talvez a dificuldade dos copistas era justamente porque era uma palavra que não existia. Eles tinham que desenhar o que o João tinha desenhado. Era um símbolo. E essa palavra em árabe tem conexão com aquele que vem em nome de Alá, alguma coisa assim. É interessante isso, até porque esse rapaz que está falando que é o Al-Mahdi, ele vem justamente com essa narrativa dele ser o líder dos cristãos, que tem que obedecer a ele, e o líder dos muçulmanos. Ele é o Mahdi, ele vem em nome de Alá, ele traz essa questão do muçulmano com ele. Isso quer dizer que ele é o anticristo, Felipe, que a marca da besta vai ser realmente o que está escrito, o que está lá no seu vídeo 2 explicando sobre a marca da besta? Não, não, não. Como eu já falei, eu particularmente nem acredito que esse rapaz seja um anticristo. Acho que é só mais um maluco dando uma de Messias, como Jesus mesmo alertou que aconteceria. Jesus falou isso aqui, ó, Mateus 24:5, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. E no versículo 23 ele também diz, portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Então esse rapaz, ele pode ser só mais um, eu não estou afirmando que ele é o anticristo, pelo menos por enquanto. E continuando aqui em Apocalipse, a segunda besta, que vai ter essa liderança religiosa pelo mundo em nome da primeira besta, fica muito claro que com o poder que ela terá, ela vai colocar essa marca. Alguns acreditam também na questão do chip. Vê direitinho na parte 2 no meu estudo, principalmente, onde eu falo sobre isso, e lá você vai ter os detalhes completos a respeito dessa situação, a respeito da marca da besta. Ninguém podia comprar ou vender a não ser quem tivesse o sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano, seu número é 666. Então aqui o que nós vemos é que a besta vai dominar o mundo e ela vai ter esse poder de colocar essa marca nas pessoas. Então aqui nós vemos que essa marca, com essa marca, ele vai impor um governo, vai ser uma estrutura a partir dessa marca, uma estrutura mundial que quem não tiver essa marca não vai poder comprar, não vai poder vender, ou seja, vai estar excluído do sistema financeiro, é uma questão de mendicância. Além de perseguido, o cristão verdadeiro vai sofrer essa situação de não conseguir comprar, comer, vai viver talvez marginalizado na sociedade. Não vai poder... Tem gente que fala, mas é só falar que aceita e no final não aceita, é só mentir, meter o louco. Não é bem assim, meus amigos. Por quê? Olha o que está escrito em Apocalipse 14, a partir do versículo 9. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte, aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem um sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira que ele derramou puro na taça do seu furor.
Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Ou seja, quem aceitar a marca da besta, como eu disse para vocês, só quem não tem o Espírito Santo que vai aceitar, porque quem é cristão verdadeiro e tem o Espírito de Deus não vai rejeitar. Quem aceitar não tem essa de meter o louco. Quem aceitar vai receber a maldição de Deus, vai receber a ira de Deus, porque vai rejeitar o Cordeiro. A postura do cristão nesse período da história vai ter que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor mandou todo mundo se ajoelhar diante da estátua, os três ficaram em pé, mesmo diante da morte. Eles bateram de frente com a morte. Essa é a postura que o cristão tem que ter, na verdade, em todo momento, em toda a vida. É Jesus acima de tudo. Como Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então a postura do cristão é não vamos negar de jeito nenhum. E a besta vai exigir adoração. Então não tem como você meter o louco, vou me ajoelhar aqui, mas Senhor Jesus, me perdoa, eu adoro só o Senhor. Não, nesse período não vai ter isso, porque quem receber a marca vai rejeitar o Espírito Santo. Quem receber a marca vai beber da ira de Deus, como está escrito, como o anjo falou. Então, cristão, é fiel e ele coloca Jesus acima de tudo, como os cristãos primitivos foram, como Sadraque, Mesaque e Abednego foi, e foram lançados na fornalha pela sua fidelidade a Deus. Assim também deverá ser com os cristãos naquele período. Enfim, meus amigos, esse rapaz está falando que ele é o Mahdi, ele é o Messias, ele é o Salvador dos muçulmanos, dos judeus e dos cristãos. É algo muito semelhante com o que o anticristo fará, de fato. Mas ele, por enquanto, até esse momento, ele não tem nenhum indício maior além de se proclamar. Ele pode ser só mais um falso Messias, mais um falso profeta, como o Senhor Jesus avisou, que viriam muitos e enganariam multidões. Então, ele pode ser só mais um desses. Na verdade, ele é. Até esse momento ele é um destes, está anunciando essa mentira que ele é o Messias e está exigindo a obediência dos cristãos. Oh meu Deus, que absurdo. Você, cristão, só existe um Cristo Jesus para você. É o nome desse canal aqui. Foi por isso que eu coloquei esse nome nesse canal. Só existe um Cristo Jesus, só um, só o Senhor, só Jesus é o Cristo. E a nossa postura tem que ser Cristo acima de tudo, ainda que nos custe a nossa vida. O cristão verdadeiro, ele honra o Senhor Jesus dessa maneira. Ele se entrega ao Senhor Jesus e ele se entrega pelo Evangelho. Então, por enquanto, meus amigos, para finalizar o vídeo aqui, na minha opinião, tem muita gente falando, o anticristo não é? Para mim, por enquanto, não. De fato, ele está se comportando como o anticristo se comportará. Só que o anticristo vai ter grande poder e influência, vai ter uma influência política, vai vir num mundo que já vai ter a maioria das pessoas anticristãs. Não é o caso agora, por exemplo, mas embora nós estejamos vendo esse conflito ideológico no mundo, entre os valores cristãos e os valores mundanos, né? Um conflito muito intenso, muito forte, mas ainda assim tem muito cristão. Eu não acredito que a grande rebelião já se concretizou. Eu tenho plena convicção de que ela já começou. Nós já estamos vivendo na grande apostasia, no princípio dessa grande apostasia, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Na minha humilde opinião, posso estar errado, mas para mim esse rapaz é só mais um falso profeta, mais um falso líder que está enganando pessoas que não têm conhecimento. Por isso eu falo, aqui no canal 1 Cristo Jesus, o nosso foco é o conhecimento. Está escrito na descrição do nosso canal. Nosso objetivo aqui é transmitir conhecimento, para que você não seja enganado. Que Deus te abençoe. E até a próxima.